Continuando a parte de flora que estamos estudando na Lei dos Crimes Ambientais, nós partimos agora para o artigo 39. Ele diz o seguinte: cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem a permissão da autoridade competente. A pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa ou ambas as penas cumulativamente. Lembra o que eu citei lá no estudo do artigo 38? O artigo 38 é o tipo penal que se enquadra quando há uma destruição de parte da floresta. É uma porção florestal e não árvores chamadas árvores isoladas. Quando ocorre o corte de uma árvore, ainda que seja uma árvore neste ponto, uma árvore a alguns metros de distância, outra árvore a alguns metros mais de distância, mas eu não tenho a destruição da porção da floresta, então é o corte de árvore ou de árvores isoladas, enquadra-se no artigo 39, tá certo? O artigo 40, ele vai falar sobre causar danos diretos ou indiretos às unidades de conservação e às áreas que são definidas no Decreto 99.274 de 1990, que também são áreas consideradas como unidades de conservação. E ele fala independentemente da sua localização, ou seja, são áreas já declaradas como áreas de unidades de conservação e que não necessariamente estão dentro das áreas de preservação permanente, como eu já citei antes. Então, eu tenho que explicar rapidamente para aqueles que não estão familiarizados com esse ponto, o que nós temos de áreas protegidas no Brasil. Nós temos as áreas de preservação permanente, em tese, aquelas definidas no Código Florestal, como as que margeiam mananciais, topos de morro, as encostas de morro, as áreas de dunas e manguezais. Então, nestes locais, a vegetação deve ser protegida já por uma característica geográfica de proteção do manancial, de proteção do local, algo mais específico. Isso é definido já no Código Florestal. Nós temos um outro tipo de área protegida, que são as chamadas reservas legais. A reserva legal, ela é um pedaço de uma propriedade rural, tem que ser uma propriedade rural, então não tem reserva legal em área urbana. Mas qualquer área considerada rural, área não urbana, particular ou pública, pode ser áreas do Estado. Então, nessas áreas rurais, existe uma área de no mínimo 20% da propriedade que deve ser protegida ad eternum, eternamente. Essa área é chamada de reserva legal. A finalidade das reservas legais é de se manter uma somatória de áreas protegidas no território inteiro do Brasil, independentemente do tipo de vegetação em cada terreno rural do Brasil inteiro, independentemente de existir áreas de preservação permanente ou não nesses locais. Então, basicamente, toda a área rural no Brasil deve ter uma reserva legal definida e registrada junto ao IBAMA. Existe toda uma sequência legal de registro dessas áreas que nós não abordaremos aqui, mas estamos apenas citando. Então, existe um controle do governo federal, dentro do Ministério do Meio Ambiente e do próprio IBAMA, sobre essas áreas chamadas de reserva legal. Um outro tipo de áreas protegidas no Brasil são as chamadas unidades de conservação. A unidade de conservação mais comum, mais conhecida, são os parques. Então, todo parque ambiental criado por lei com finalidade de proteção ambiental, ele é um tipo de unidade de conservação. Existem vários outros tipos: reserva biológica, estação ecológica, floresta nacional, floresta municipal, floresta estadual. Mudam as denominações conforme o tipo de proteção que se quer dar numa determinada região. Mas a mais comum são os parques municipais, estaduais e federais. Então, por exemplo, um parque municipal chamado Capivari Monos, que fica aqui às margens da represa Billings, se não me falha a memória. Billings ou na Guarapiranga, aqui em São Paulo, no sul da capital, São Paulo. É um parque municipal de cunho ambiental. Ele fica na região ali da Mata Atlântica da Serra do Mar.
um parque estadual conhecido é o Parque Estadual da Serra da Cantareira, Parque Estadual da Serra do Mar, ou os parques federais, Parque Estadual de Itatiaia, por exemplo, Parque Estadual da Serra da Bocaina, e por aí vai. Então, são os tipos de unidades de conservação mais comuns. Logo, o que esse artigo 40, voltando a esse estudo específico, ele diz: quem causa danos diretos ou indiretos nas unidades de conservação cometerá também um tipo penal ambiental. E a pena vai ser de reclusão de 1 a 5 anos. A pena é maior. Por quê? Porque o dano é para uma área especialmente protegida, tem uma proteção especial, específica, que visa buscar, né, a proteção daquela região para toda a sociedade e o que nós chamamos em meio ambiente das presentes e futuras gerações. Então é uma área protegida para o futuro. E quem causa algum tipo de dano? Aí vem a questão, direto e indireto, isso é subjetivo. Cortar uma árvore sem autorização dentro de um parque é um dano direto. Se de alguma forma causar algum tipo de poluição na área externa, ao entorno do parque, e essa poluição adentrar na área do parque e causar algum tipo de dano indiretamente naquele parque. Também se enquadra logo nesse artigo 40. Danos diretos e danos indiretos, tá certo? O que mais importa desse artigo, também da mesma forma, está ali no parágrafo 3º, que vai falar que se o crime for culposo, a pena ela será reduzida pela metade, tá certo? Artigo 41. Provocar incêndio em mata ou floresta. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. E o parágrafo único vai dizer que se o crime é culposo, a pena passa a ser de detenção e não de reclusão e vai apenas de 6 meses a 1 ano. Então, nas duas condições, houve a intenção, a dolo, causou incêndio por vontade própria, ação volitiva do agente, ou não teve a intenção, mas, por exemplo, por imprudência, foi fazer uma fogueira numa área florestal, não queria que causasse incêndio, mas não tem habilidade técnica para isso, imperícia também, e acabou causando o incêndio. Foi negligente, deixou de adotar as medidas adequadas na hora de extinguir o fogo ali de uma fogueira de um acampamento. Isso causou um incêndio. Então, mesmo na modalidade culposa, esse crime ele é punido com essa pena menor, mas com uma pena de qualquer forma. E o caput ele fala desse artigo em causar incêndio em mata ou floresta. Vamos só especificar isso um pouco melhor. A legislação não dá uma diferenciação, ou seja, ela não traz a chamada natureza jurídica, que é a definição de um objeto, de forma clara na lei ambiental sobre o que é mata e o que é floresta. A doutrina às vezes procura diferenciar e tenta colocar, alguns autores de direito ambiental colocam de alguma forma que a floresta é aquele maciço florestal complexo, né, heterogêneo, com várias espécies vegetais diferenciadas. É o que traz aquela chamada ideia de complexidade de uma floresta tropical. Exemplo da Mata Atlântica, da floresta amazônica. E a ideia de mata seria de uma região com árvores, mas de forma homogênea, árvores da mesma espécie. Exemplo, mata de araucária, mata de vegetação exótica, como mata de pinheiro europeu, mata de eucalipto, que é uma árvore australiana. Então, o pinheiro europeu e o eucalipto são árvores exóticas, foram trazidas para o Brasil. E um ponto interessante que tem que ser analisado, pode ser ali, como muitos chamam de pegadinha na prova, é que o artigo 41, ele não está falando que o crime é provocar incêndio em mata ou floresta nativas. Dê uma olhada aí na lei que você está acompanhando, ele não diz isso. Ele diz que é causar incêndio em mata ou floresta. Logo, entende-se pela maioria dos aplicadores da lei ambiental que aquele que causa incêndio em uma mata de árvores exóticas, exemplo, uma mata de eucalipto, também está cometendo o crime do artigo 41. Então não precisa ser uma vegetação nativa brasileira, não precisa estar na beira de preservação permanente, não precisa estar dentro de parques e unidades de conservação, não precisa estar dentro das chamadas áreas de reserva legal nas áreas rurais, não.
em qualquer local, em área urbana, em área rural, vegetação nativa ou exótica, em APP ou fora de APP, se ocorrer um incêndio, enquadra-se o artigo 41. Então, muito cuidado na análise desse artigo, né? Pode comumente ali ter algum tipo de questionamento e seguir nessa linha de raciocínio. O artigo 42 também é muito importante, ele fala sobre a questão dos balões. Ele fala que fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam causar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento urbano. Pena, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou, novamente, ambas as penas de forma cumulativa, conforme a decisão do juiz. Bom, cuidado, essa é uma pergunta muito importante ali, ou melhor, é um tema muito importante, muito interessante para qualquer tipo de pergunta aí nessas provas, nesses concursos. O caso do balão, lembram como nós citamos a questão dos crimes de mera conduta, dos crimes de perigo, a classificação do crime por crime de perigo, que não necessita de um resultado, aqui enquadra-se nessa ideia. Então, aquele que fabrica o balão na garagem da sua casa, sendo fiscalizado ali de momento por uma patrulha da Polícia Ambiental, da Guarda Civil Ambiental, que em tese não teria competência em áreas que não são próprios municipais, mas eles fiscalizam também, então acaba-se, a autoridade de polícia judiciária acaba aceitando aquele flagrante conduzido pela GCM Ambiental também. A fiscalização pelos agentes da Secretaria Estadual ou da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de algum município. Então, os agentes ambientais fiscalizando uma propriedade, estão passando, verificam ali a garagem aberta que está sendo fabricado um balão. Ponto. Já cabe a voz de prisão em flagrante pelo artigo 42. Quem está vendendo, ele está expondo na frente de casa, dentro de casa, numa feira, num comércio, em qualquer local. Está colocando a situação de venda do balão. Transportar, está com o balão no porta-malas do veículo, já se configura. E a pior de todas as situações, que é o ato de maior perigo, que já é o momento da soltura. Então, essas 4 situações, a pena é a mesma. Detenção de 1 a 3 anos ou multa. Ok? Qualquer situação de soltura de balão, de fabricação, sim. Porque não é possível prever se efetivamente aquele balão que será solto, ele vai cair num assentamento urbano, ele vai cair numa floresta. Não dá para se prever isso com exatidão. Então, inclusive não dá para prever se ele vai cair com a chama já apagada ou ainda acesa, que é o pior dos perigos. Como não há essa previsão, então trata-se aqui especificamente desse tipo penal da aplicação da teoria do crime de perigo. Ok? Então antecipa-se a tutela penal ambiental. Antes que o dano ocorra, já se criminaliza a conduta. Busca-se a punição do agente antes que o ato dele efetivamente cause danos ao meio ambiente ou danos à sociedade de qualquer outra forma, como é o caso de um incêndio. Não busca só a proteção ambiental, mas busca a proteção do ser humano. Tá certo? O artigo 44, ele fala sobre a extração de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem uma autorização prévia, de materiais minerais, que são pedra, areia, cal e qualquer outro tipo de minério. E é uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Então, no artigo 44, 6 meses a 1 ano de detenção, para quem extrair em áreas de floresta. Tem que ter floresta e tem que ser de domínio público. Existem terras no Brasil que são do Estado como ente público, são do município, do Estado ou da União. É mais comum encontrar áreas da União, principalmente para a região norte do país. Então, são as chamadas terras devolutas, que não possuíam proprietários do Estado, avoca a propriedade para si. Essas terras de domínio do governo federal possuem florestas. Quem minerar nessa área e sem autorização, comete o crime do artigo 44. Mas o caput fala assim também: extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente. Então, enquadra-se nessa situação quem minerar
em áreas mesmo que sejam particulares, mas que sejam consideradas de preservação permanente e florestais. Então, o indivíduo tem uma propriedade particular no estado de São Paulo, uma fazenda, tem floresta na área de preservação permanente do rio que cruza a propriedade dele e ele extrai minérios daquele local. E ele não possui autorização, elemento normativo do tipo. Então ele comete o delito aí capitulado no artigo 44. O artigo 45 fala sobre o corte ou a transformação de madeira de lei, né, classificada pelo poder público. Então a transformação em carvão. Cortar a madeira de lei ou transformar a madeira de lei já extraída em carvão. Isso trata-se de um delito específico, só que é uma questão de norma penal em branco. Por quê? Qual árvore é considerada madeira de lei? Deve haver algum tipo de norma, então uma lei ou um decreto, já que o artigo 45 não diz que tem que ser especificamente criada por lei a situação de árvore considerada madeira de lei. O termo madeira de lei vem do Império, da época do Império Brasileiro. Naquela época existiam algumas madeiras que, por forças de lei da coroa portuguesa, não poderiam ser cortadas. Essa expressão se manteve até hoje, madeira de lei. Então o que ocorre é, aquela madeira, aquela árvore que tiver uma lei, um decreto, um ato normativo, uma portaria, uma resolução proibindo o corte, então esta árvore considera-se como a chamada madeira de lei. Não pode ser cortada porque tem algum ato normativo, alguma lei que proíbe o seu corte. Se ocorrer o corte indevido sem essa autorização, a pena vai ser de reclusão de 1 a 2 anos e multa. O artigo 46, ele fala sobre receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão e produtos de origem vegetal, quando não ocorre o que? A licença do vendedor. Então, existe um comércio, quem está recebendo está adquirindo e ele não verifica, ele não exige do vendedor, da outra parte que está vendendo para ele não exige as autorizações, as licenças que são outorgadas pelos órgãos ambientais. Logo, se esse material não tem licença ambiental, ele está cometendo um crime, também quem recebe, quem vende e quem recebe. E a pena vai de detenção de 6 meses a 1 ano. E, como eu disse, quem vende, quem é o intermediário, está no parágrafo único, que ele vai falar que incorre nas mesmas penas quem vende, quem expõe à venda, quem tem em depósito, quem transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem a licença ambiental que é outorgada, que é concedida pelas autoridades competentes. Então, quem está vendendo matéria-prima vegetal que depende de licença, de autorização ambiental, ele está vendendo e não tem essa autorização. Enquadra-se no artigo 46, pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Quem compra, quem coloca à venda e expõe, quem está transportando, o caminhoneiro que está fazendo o transporte, ele tem a obrigação de saber que há necessidade de acompanhamento da licença. Essa licença ou autorização é chamada de DOF, D-O-F, Documento de Origem Florestal. Então esse documento ele deve acompanhar, ele é a autorização, é a licença ambiental. Ele acompanha aquela madeira até o beneficiamento final numa indústria, até o consumo final por um particular, se for utilizado como carvão, por exemplo. Então essa autorização deve estar acompanhando sempre esses produtos de origem florestal. Nós vamos fechando por aqui esse bloco e damos continuidade ainda na parte de flora.